eu te peço, eu te rogo, eu te suplico, em nome de Jesus, nos toque profundamente nesta noite. Precisamos de sentir o teu toque, o teu toque, o teu toque, o teu toque. Fala conosco nesta noite. Queremos muito. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O teu toque. Em nome de Jesus. Sim, fala conosco profundamente. Eu te peço em nome de Jesus, coloque teu anjo na entrada do templo. Coloca o teu anjo aqui no altar. Incendeia este altar. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, segundo as multidões da sua eterna misericórdia, fale conosco. Glórias a Deus. O livro de Provérbios, capítulo 24. Se não me falha a memória, acredito que na última terça-feira passada, ao abrir a Bíblia, Deus falou conosco no livro de Provérbios, não foi? Parece que foi, né? Glória a Jesus. Aleluia. E hoje, Deus falará conosco mais uma vez no livro de Provérbios. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Diga: Senhor, fala comigo. Preciso de ouvir a sua voz. Livro de Provérbios, geralmente quando eu leio a igreja, eu não costumo ler todo o número, porque cada versículo ele se destina a caminhos diferentes. E geralmente eu prefiro abordar versículo por versículo quando se trata de estudos bíblicos, né? Quando você está no encontro estudando a Bíblia, você fala de versículo a versículo. Então por isso nós vamos nos reter aqui no versículo 1 e no versículo 2. Amém? Do número 24 de Provérbios, que diz assim: não tenha inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiram estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Diga mais uma vez: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Amém. Podemos sentar. Glória a Jesus. Aleluia. Nós temos, ou seja, nós conhecemos vários tipos de sentimentos. E entre esses sentimentos que nós conhecemos, algum deles nós vivemos. Alguns sentimentos bons, outros sentimentos não bons, sentimentos ruins. Pastor, o que é sentimentos ruins? A raiva. Sentir raiva é um sentimento ruim, não é? Sentir ódio. Ódio vai além da raiva. É um sentimento ruim. Não é um sentimento bom, não é? Angústia. A angústia também não é um sentimento bom. É um sentimento ruim.
tristezas. Tristeza também não é sentimento bom, é um sentimento ruim. Mas percebe-se nesse coletivo de sentimentos que aqui eu dito para cada um de vocês. Esses sentimentos, seja angústia, seja tristeza, seja raiva ou mesmo ódio, você percebe que é um sentimento próprio, é um sentimento singular, porque é um sentimento que lhe pertence, ele atinge unicamente e exclusivamente você e mais ninguém. Por mais que você tenha raiva de alguém, por mais que você tenha ódio de alguém, este sentimento, ele não vai atingir esta pessoa, a não ser que este sentimento seu saia do mundo sentimental e vai para o mundo físico, vai para o estado físico. Como assim, pastor? Um casal que briga, que está com raiva um do outro, que está xingando um ao outro, até aí são parâmetros sentimentais que estão só nos parâmetros emocionais. Mas quando passa para o tapa, para as agressões, sai desses ambientes emocionais e passa então para as questões físicas, não é? Enquanto não vem para o mundo físico, não é algo grave ou gravíssimo. Tanto que quando uma mulher chega em um delegado, em uma delegacia da mulher e diz: meu marido me xingou, ele falou isso para mim. O delegado ou a delegada vai dizer: mas ele só te falou isso? A pessoa vai dizer: sim, ele só me xingou. Ele te bateu? Não, ele não me bateu, ele só me xingou. Então o delegado vai olhar e diz: volta para sua casa, porque agressão verbal não tem, ou seja, não há o porquê fazer o boletim de ocorrência. Está entendendo? Sim ou não? Então veja bem, quando olhamos para essas questões e fazemos aqui uma observação, aqui na palavra, em Provérbios capítulo 24, esse Provérbios, ele vai destacar um sentimento terrível, porque esse sentimento, ele pode criar um efeito desastroso no indivíduo que sente, bem como no indivíduo que é o alvo deste sentimento. Pastor, qual é o sentimento? O sentimento da inveja. A inveja, ela é um sentimento desastroso. Quando é que se sente inveja? O sentimento da inveja, ele é produzido quando você olha e observa que fulano tem, mas você não. Que fulano conquista, mas você não. Que fulano tem um casamento, mas você não. Geralmente quando se separa, fulano se separou, mas parece estar bem, mas você não está bem. Fulano te feriu, mas está bem, mas você não está bem. É claro que eu estou falando todas essas questões simplesmente para ter um cunho relacionado à observação, mas não é um cunho direto. O Senhor está aqui, eu sinto a sua presença. E quando Ele está próximo, eu gosto de ouvir Ele falar. Alabaxa, cabeça, é como o nome, né? Então a inveja, ela é um sentimento terrível. Por quê? Porque a inveja, ela muda o comportamento. Como assim, pastor? Quando alguém sente inveja de fulano, não se resume apenas o sentimento, vai além, vai ao ato. Explica melhor, pastor, explico. Geralmente as pessoas que são vítimas de invejas, elas são vítimas também de falsidades. Geralmente as pessoas que são vítimas de invejas, elas são vítimas de ciladas ocultas. Você não sabe o que aconteceu, mas aconteceu e você nem sabe quem fez. Porque geralmente a pessoa que tem inveja, ela age no oculto, ela nunca vai lhe dizer que está lhe fazendo mal. Ela faz tudo no oculto, no silêncio. Você só percebe o feito e os efeitos da inveja. Eu vi várias histórias, algumas delas eu vivi,
de um pastor que estava pregando em uma igreja, a igreja estava crescendo, estava uma bênção, mas havia um outro líder, ou um outro crente, que observava aquele pastor e começou a ter inveja dele. Começou a ter inveja e queria o altar, queria aquele lugar. E mais do que depressa, ele saiu da igreja que era uma congregação e foi até a sede da igreja que era a congregação, que era a sede. A sede ficava aqui em São Paulo. E esse irmão veio até a sede conversar com o pastor presidente para dizer para ele que aquele pastor que estava lá, que estava sendo muito abençoado, que ele estava crescendo, ele veio dizer para o pastor presidente, tudo isso no oculto, que aquele irmão ia rebeliar e ia dividir a igreja. Mas a fala era tão convincente, aquilo que ele dizia era tão convincente, que o pastor presidente ouviu, pensou, sem discernimento espiritual, tirou aquele irmão que estava naquele lugar, dirigindo aquela igreja. Então veja bem, o efeito da inveja, a ação da inveja, é uma ação no mundo invisível. Você nunca vai saber quem tem inveja de você. Você sempre vai perceber os efeitos da inveja em você. Por exemplo, você trabalha, está trabalhando, está destacando, e você percebe que alguma coisa está dando errado, algumas conquistas não estão acontecendo. Exemplo, você não está sendo promovido. Segundo, você não tem um aumento de salário. Terceiro, você não consegue benefícios. Quarto, você não consegue chegar aonde outros conseguiram chegar. E às vezes você tem muito mais tempo de casa do que aquelas pessoas. Só que você não sabe que existe alguém, um líder ali, um chefe, alguém que tem simplesmente no oculto tesourando você, lhe dando rasteira no oculto, falando, não faz isso para ela, não age assim por ela. Eu quero dizer na autoridade do nome de Jesus Cristo, todo o espírito de inveja seja repreendido na autoridade do nome do Senhor. Pastor, inveja existe, pastor, existe, e é algo maligno. Inveja da sua casa, inveja da roupa que você veste, inveja de como você fala, inveja se você é uma pessoa comunicativa, inveja se você fala bem, inveja porque você conquista, porque você faz invejas, porque a pessoa não consegue ser igual a você, então ela começa a criar inveja, então ela vai começar a falar de você, aquela pessoa ali não presta, aquela pessoa, cuidado daquela pessoa ali, e você nem sabe o que está acontecendo. E sem você saber, você não falou nada, não disse nada, mas aquele alguém está de cara virada para você. Não te cumprimenta direito, mas são os efeitos da inveja. Santos e amados, eu creio que nesta noite, Deus está tratando aqui aos nossos corações e com irmãos em específicos. Mas eu digo para vocês, na autoridade do nome de Jesus, essa mensagem é uma mensagem revelada. E eu digo, sim, na autoridade do nome de Jesus, que esse espírito imundo, porque é um espírito imundo, será quebrado, destruído, destronado, labaxé como nome névia, em nome de Jesus. E mais do que isso, será desmascarado em nome de Jesus. Anderson Santo, aumenta o fundo musical, pastor. Aleluia. Então veja bem, quando nós olhamos aqui na palavra, a palavra ela começa com advertência. E qual é a advertência da mensagem? Não tenhas. Não tenhas. Não tenhas. Não tenhas. Não tenhas inveja. Não tenha inveja. Não tenha inveja. Por que eu não devo ter inveja? Porque inveja faz parte de homens malignos, mulheres malignas.
Um cristão não tem inveja. Cristão não tem inveja. O cristão, estou falando de cristão, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele não é contaminado por esse sentimento. Esse sentimento faz parte de homens e mulheres malignos. Veja como o texto descreve muito bem: malignos. Por que malignos? Porque existe uma malignidade atuando neste sentimento. Eu já ouvi muitas pessoas falando: olha, fulano de tal está com o olho gordo em cima de mim. Na verdade, a palavra traduzida de olho gordo quer dizer inveja. Isso é uma malignidade. Aí o Senhor diz assim: olha, está falando comigo, está falando com você. Não deixe que este sentimento lhe venha ao coração. Porque esses sentimentos só nascem no coração de quem é maligno. Não deixe que este sentimento venha no teu coração. Não equipare a tua vida com a vida de outros. As nossas vidas é como livros de diferentes títulos. Cada um tem a sua história. Cada um tem seu início, cada um tem o seu meio, cada um tem o seu fim. Não equipare a tua vida com a vida de outros, até porque a vida ela é feita de altos e baixos. Hoje você pode estar embaixo, mas isso não quer dizer que amanhã você estará. Amanhã você pode estar no alto e quem está lá embaixo, quem está embaixo sobe, quem está no alto desce. Isso é possível, pastor? Sim, é possível. Pois a Bíblia diz que o Senhor, Ele abate e Ele exalta. É um processo de exaltação e um processo de humilhação. Então, veja a palavra que sai do altar. Não deixe este sentimento dominar o teu coração, porque é um sentimento maligno. E tudo que é maligno não se resume a uma palavra: malignidade. Se resume a ações de demônios. Eu disse que maligno, a palavra maligna, não se resume a palavra ou um título, mas se resume a demônios. Eu vindo do monte, acredito que foi ontem, já tinha amanhecido, né? Caminhando, e o Senhor falava muito profundo no meu coração que Satanás, ele é o mestre de manipular sentimentos. Ele é expert em manipular sentimentos. Ele atua nos sentimentos, ele brinca com sentimentos. É por isso que a Bíblia diz assim: olha, não atente o teu coração, porque o coração do homem é enganoso. E Satanás, ele sabe o como é fácil manipular o coração por ser enganoso. A Bíblia vai dizer que um dia Satanás, ele olha para si mesmo
mas ele sente inveja de Deus. Ele olha para cima, mas ele sente inveja de Deus. Por olhar e ver que Deus estava acima dele. E ele quis tomar o trono de Deus. Deixa eu dizer para vocês. Existem dois calendários. O calendário original e o calendário falso. Nós seguimos o calendário falso. Não sei se vocês sabem ou não, a palavra domingo não existe. Domingo foi uma palavra inventada para homenagear um papa, o Papa Dominicano. Então os dias seriam primeira-feira, segunda-feira, terça-feira, primeira-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, sábado e primeira-feira. Nunca existiu domingo. O Papa Dominicano, ele alterou o calendário e tirou a primeira-feira e colocou domingo. O nosso calendário, datado de 2017, está errado. O calendário mais próximo do original é o calendário judeu, é o calendário judaico, que na semana que vem vai completar a passagem de ano, né? É o dia do Yom Kippur. Em nome de Jesus, essa semana não será possível, porque estou num propósito num profundo particular com Deus. Mas a partir do ano que vem nós vamos, um mês antes, nos preparar para essas datas. Então, nessa data, os judeus vão dizer assim, que Deus, ele abre um livro. E quando ele abre esse livro, Deus decide quem vai ficar rico e quem fica pobre, quem nasce e quem morre. Deus decide quem vai ficar doente e quem vai ficar curado. O livro abre. E Deus decide. Isso acontece na próxima semana. Então veja bem, eu não tenho percepções, e seria uma loucura tentar pensar assim, tentar imaginar, primeiro, quais são os planos de Deus para a minha vida. Eu não preciso saber quais são os planos dele na minha vida. O que eu preciso saber é que ele tem um plano na minha vida, é só isso. Que ele morreu por mim, derramou o seu sangue por mim, que ele me ama. Então, fora disso, para mim, especulações. Eu não quero imaginar o que ele vai fazer amanhã ou depois. Ah, isso não me pertence. Ele disse isso, que o dia de amanhã não me pertence. Então, se o dia de amanhã não me pertence, eu não tenho que ficar pensando no amanhã. Para que pensar no amanhã? Eu tenho que pensar no hoje. Então, tudo que eu tenho que fazer é hoje. Só que tem um detalhe. A Bíblia me dá alguns parâmetros para eu pensar. São parâmetros lógicos. E quais são os parâmetros lógicos? Primeiro, que a terra dá volta. E a terra dá volta, ou seja, são dois tipos de volta: translação e rotação. Translação, ela está rodando no espaço. Coisa linda, né? A gente não sente isso, né? Sabe essas nuvens que você vê passando pelos céus? Elas estão ali. É a terra que está rodando. Ninguém fica tonto, né? Interessante, né? Então a terra está rodando. Translação. O que é translação? Ela está saindo do seu
lugar. E ela está fazendo o movimento do quê? De rotação. O que é rotação? Translação andando em ciclo. Rotação rodando no seu próprio eixo. Estão entendendo? Sim? E conforme a Terra vai dando volta, coisas vão acontecendo. O inverno, a primavera, o outono e o verão, em seu determinado tempo vai acontecendo, porque a Terra está rodando. Se a Terra parar de rodar, nós estamos agora na primavera, é isso mesmo? A primavera continua sendo primavera e nós não vamos passar para o verão. Parou. Então ela está rodando e as coisas estão a acontecer. Pela Terra está rodando, chove. Pela Terra está rodando, o mar manifesta suas reações mediante ao movimento da Terra. Algumas pessoas não acham, não acreditam, mas esses movimentos têm uma grande influência em nossas vidas, chamado lei da gravidade. Se a Terra parar, vocês param de envelhecer. Parou a Terra, vocês param de envelhecer. Pastor, você prova isso? Prova, é científico. Pega 2 rapazes gêmeos, deixa um na Terra e o outro coloca no foguete e manda para o espaço, deixa lá 20 anos. Pega 2 rapazes de 40 anos, deixa um na Terra e manda o outro para o espaço. O que está de 40 anos vai chegar aos 60 e vai envelhecer, o cabelinho vai ficar branco, mas o que foi para o espaço vai estar com a mesma aparência. Então a Terra vai rodando e os acontecimentos vão se manifestando. Há um ditado popular que eu gosto muito, porque eu acho e creio que o seu efeito é 100% positivo, que o mundo dá muita volta. Quando alguém dita isso, está dizendo, as coisas mudam, transformam. Eu estou dizendo para você aqui nesta noite, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que da mesma forma é com a tua vida. Lá em cima, existe o lugar da decisão, aonde Ele decide. E quando Ele decide, as coisas mudam. Veja o cântico de Ana, se não me falha a memória, 1 Samuel capítulo 2. Ele tira o pobre do meio do montouro e faz assentar junto aos. Isso é mudança, transformação. Como é que eu posso imaginar que alguém que está mendigando lá no montouro, revirando lixo, vai se transformar em alguém célebre, a ponto de sentar ao lado dos príncipes? Até porque para sentar ao lado de príncipes, tem que se vestir como príncipe. Para sentar ao lado de príncipes, tem que ter etiqueta. Para sentar ao lado de príncipe, tem que falar direitinho. Então veja bem, Ele só não muda a posição, mas como também Ele vai polir a vida do indivíduo. Eu gostaria de recomendar para vocês um filme que se chama Falando com Deus. É um filme extraordinário. Quando eu li esse filme, eu chorei feito criança, pois mostra a decadência de um homem, mas também mostra esse mesmo homem que está decadente e começa a ouvir uma voz, e essa voz é de Deus, que vai mudando e transformando a sua vida. É lindo o filme. Então, não tenha inveja. Não permita que esse sentimento faça parte do teu coração.
Se você não tem hoje, não quer dizer que você não vai ter amanhã. Se você não pode hoje, não quer dizer que você não poderá amanhã. Talvez a sua vida se resuma unicamente e exclusivamente para pagar conta, água, luz e aluguel. Talvez quando você olha, sai na rua, vê aquele casarão, aquele carrão, família, marido, mulher, filhos, e você fica, oh, nossa, puxa, que se eu pudesse ter. Ah, se eu pudesse ter esse carro, esta casa, esta vida. Deixa eu me tornar mais íntimo de você aqui, nesta noite. Vamos olhar para dentro das nossas casas. Vamos olhar para os nossos irmãos, irmãs, tios, tias, nossa parentela. E quando nós paramos para olhar, você vai perceber que alguns da família estão muito bem, né? Estão bem, muito bem. Aí você olha para você e você fala, poxa vida, mas eu, olha para mim, eu não tenho, não possuo, não conquistei. Em nome de Jesus, eu quero lhe dizer algo muito importante nesta manhã, nesta noite, aliás, que é, primeiramente, levantar a tua cabeça e continuar acreditando. Você sabe que eu estou lendo a autobiografia do missionário Davi Miranda, e profundo, porque há um determinado momento que ele tinha sua igreja e a igreja não cresce, né? E curioso que Deus se manifesta em libertações na igreja dele, mas as pessoas que são libertas vão embora, não ficam na igreja. E aí ele começa a ouvir que a igreja dele é uma igrejinha, porque não cresce. E depois ele começa a analisar que grandes ministérios, eu vou resumir, começa a sufocá-lo por causa do seu poder, da sua glória. Porém, esse homem de Deus, ele se mantém focado. Em nenhum momento ele não se permite a ser como aqueles que, por ser grande, por ter glória, ao momento que ele fala que aquelas igrejas traziam grandes multidões, mas ele decide trilhar o seu caminho. Oração, jejum, consagração, busca. Oração, jejum, consagração e busca. E isto fez com que o coração dele ficasse vedado, isolado, para que ele não tivesse inveja dos outros ministérios, das outras igrejas. E assim ele foi. E todos vocês conhecem o ministério, a igreja, Deus é amor. Em nome de Jesus Cristo, não se prenda à inveja. Não aceita este sentimento no teu coração,
Porque além de ser maligno, gera violência. E quem tem esses sentimentos tem os lábios ferinos. São pessoas que se tornam revoltadas. Eu me lembro de uma oração mais ou menos assim: Deus, ela tem, eu não tenho. Deus, tu faz para ela, mas não para mim. Deus, não. A história que Deus tem para a tua vida, ela é única e exclusiva. E as bênçãos de Deus para a tua vida não são baseadas na conquista de outras pessoas. Eu leio muitos livros, eu gosto de ler, eu gosto de ouvir, aliás. Porém, eu fico ouvindo os testemunhos, mas eu sei que aquilo que o Senhor tem para a minha vida não é igual. Não é igual. É diferente. Ele não é igual, é diferente. Não é porque fulano aconteceu isso que vai acontecer. Não, não é. É diferente. A gente usa, lê, ouve esses homens como exemplos de fé. Homens que venceram na fé, na convicção. O missionário Davi Miranda, ele estava contando, ele foi um camarada no caminho, que ele e a esposa dormiam num lugar que nem janela tinha. Eles acordavam com um monte de rato em cima deles. Um dia um rato mordeu uma das filhas dele, começou a sair sangue pelos seus lábios. Muitas dificuldades, muitas aflições, porém perseveraram. Então, as bênçãos de Deus não são baseadas naquilo que as pessoas têm, porque Deus não vai usar o modelo das pessoas para te abençoar. Aquilo que a Mari tem, Deus não vai usar como forma para fazer algo igual para me dar, não. Ele vai fazer algo diferente. Aguarde uma palavra aqui essa noite. Deus não faz cópias repetidas. Existem 7 bilhões de seres humanos no mundo inteiro. Nenhum deles são iguais. Eu não sei como você se sente aqui essa noite, mas eu digo para vocês que eu sinto a presença de Jesus aqui. Posso contar um particular para vocês? Eu vou contando. Quem sabe um dia vocês lembram dessas histórias, daqui 10, 15, 20 anos. Mas eu garanto para vocês, diante do Santo Espírito, que é real. Abaixa um pouquinho para mim. Obrigado. Há mais ou menos, olha só, há mais ou menos uns 7 anos atrás, eu vivi, as minhas experiências espirituais eram assim. Quando eu entrava no jejum prolongado, oração, que era muito prolongado, era sacrifício. Isso é para quem é espiritual, para entender. Quem não é espiritual não vai entender isso. Quando eu começava o jejum, acredite, eu não via fisicamente, mas o meu sentimento era tão profundo, era tão real aquilo que eu sentia que eu via. Está entendendo? Parece contraditório, mas não é. Era tão real o meu sentimento que eu via. O anjo do Senhor ali, ó, para cuidar, resguardar a minha vida e o meu corpo. Quantas vezes eu ia para o sítio, uma vez eu fui para um sítio no interior só para jejuar, era um jejum prolongado, e quando eu chegava ali, eu sentia que os anjos do Senhor estavam ali para me receber. Deixa eu contar algo para vocês muito especial. Esse sentimento, por alguma razão específica, cessou. Mas, depois de 7 anos, eu estou vivendo isso de novo. Acredite. Madrugada no monte.
Eu disse aqui que essa madrugada foi fria, tinha muito pernilongo lá. Eu vou contar uma coisa que eu não te contei. Que aconteceu hoje, essa madrugada. Eu fui para o monte, irmãos. Esfriou muito essa madrugada. Deus tem cuidado do pastor nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Estou andando no caminho, eu encontrei uma caixa de papelão. Eu olhei na caixa para ver o que tinha. Adivinha o que tinha na caixa? Tinha uma jaqueta. Sabe aquela jaqueta de couro, bem felpuda mesmo? A jaqueta. Limpinha, limpinha. A jaqueta, limpa, cheirosa, limpinha. Dentro da caixa. Dentro da caixa. Eu peguei, eu tinha uma outra blusa. No meio do caminho, tinha 2 moradores de rua. Quando eu tinha pego aquela jaqueta, a blusa que eu tinha, eu tirei e dei para o morador de rua. Não é? Só que aí eu entendi que a madrugada foi tão difícil, essa madrugada lá, porque aqui no bairro é uma temperatura, lá é muito mais baixa por causa das árvores e do chão úmido. Então quando eu cheguei lá, aí eu entendi o porquê que Deus me mostrou aquela jaqueta. Era para eu vestir, para me cobrir durante a madrugada. Mas não terminou isso não. Eu estou subindo as escadas, eu vejo um lençol no monte, irmãos. Lençol branquinho, branquinho, cheirosinho, cheirosinho, todo dobradinho, bonitinho, colocadinho assim, no meu caminho assim. Isso é mistério de Deus, né? É o lençol que eu usei para me cobrir, para me proteger desse pernilongo. Adore a Ele. E quando eu tenho chegado lá, irmãos, acredite, eu sinto o anjo do Senhor ali durante toda a madrugada. Pastor, eu tenho problema com o celular, e eu não consegui enxergar nada lá essa noite para subir. Eu falei com a Mari, para subir foi difícil. Não via nada na minha frente. Fui devagarzinho, com cuidado para não machucar o pé. Mas a sensação era que o anjo do Senhor estava ali. E quando amanhece, Fábio, quando amanhece, a luz do sol vai tomando todo o ambiente, e junto com a luz do sol, vem a glória do Senhor. Que coisa gloriosa. Então, aquilo que sinto, aquilo que eu tenho vivido, me preenche bastante para não ter inveja de nada e de ninguém. Isso me satisfaz. E é exatamente isso que Deus quer fazer isso com você aqui hoje. Deus quer preencher o teu coração, a tua alma, os teus sentimentos, para que você fique satisfeito. Acredite, o que Deus tem para nós, sempre, sempre, é infinitamente melhor. Às vezes ficamos observando as coisinhas que fulano tal, que nós acreditamos créditos, valorizamos aquilo, e Deus olha sorrindo e diz: olha, o meu filho, a minha filha está tão admirado por aqueles centavinhos, aquela coisinha, aquele pouquinho, e não sabe a minha grandiosidade, não sabe do meu poder, não sabe aquilo que eu posso dar para ela ou para ele. Então, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, desvia os teus sentimentos, desvia a tua mente. Pois a Bíblia, assim diz a palavra de Deus: aquilo que os olhos não viu, aquilo que os ouvidos não ouviu, é o que o Senhor tem preparado para os seus filhos, aquele que Ele ama. Se Satanás, ele é um mestre em manipulações de sentimentos, fecha o teu coração, não deixa ele entrar. Às vezes vem um pensamento, vem um sentimento, mas não deixa ele atuar. Ah, aquele fulano separou de mim, só se dá bem, e eu só me dou mal. Calma, aguarde para ver. Não estou aqui profetizando maldição na vida de ninguém. Eu estou falando sobre você.
Sobre ele eu não sei, eu não conheço ele. Eu estou falando sobre você. Sobre ela eu não sei, eu não conheço ela. Estou falando de você. Aguarde e tu verá, ó. O mundo dá volta, o mundo dá volta, o mundo dá volta, o mundo dá volta. E quando fechar o círculo, acredite que a tua vida não será mais a mesma. Até o tempo de escravidão tem o seu tempo de terminar. Nenhum escravo poderia ser escravo por mais de 7 anos. Existem uns olhos que a Bíblia vai defini-los no livro do Apocalipse, capítulo 1, como olhos de chama de fogo, que estão fitos em você. Ao contrário do que estou fazendo, lendo, ele não lê, ele assiste você. Ele assiste quando você levanta, ele assiste quando você deita, ele assiste quando você anda, ele assiste quando você come, ele assiste quando você dorme. Ele está te assistindo o tempo todo. E chega um momento que é chamado o momento da decisão. É o momento que ele decide. É o momento que ele diz: vento, para. Mar, para. É o momento que as suas mãos estendem no seu celeiro. Pastor, o que existe no celeiro de Deus? Ouro e prata. Ele pega e faz isso aqui, ó. Ó. Em suas mãos. E faz isso aqui, ó. E é o momento que as coisas começam a dar certo. Ei, calma. Calma. Ei, calma. Ei, calma. 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 Vai dar tudo certo. Se você confiar. Vai dar tudo certo. Se você esperar no Senhor, Ele certamente te honrará. Quero terminar esta mensagem fazendo menção dos Salmos 93. Veja o que o salmista vai dizer. Ó Deus, os grandes rios se levantam. Rios são problemas. É o que ele está vivendo no momento. Chega um momento que ele potencializa o seu sofrimento e diz: ó Deus, os grandes mares se levantam. E quando você vai olhar para a vida de Davi, era muito difícil. Uma filha foi deflorada. Alguém sabe o que é deflorada? Não? Foi violentada sexualmente. E o pior, pelo próprio irmão. Esse irmão que logo depois foi morto pelo outro irmão. Perseguições, queriam tomar a coroa dele. Havia um barulho, um vento muito forte, acabando com tudo, destroçando a vida de Davi. E agora ele fala: Senhor, são os grandes rios. Às vezes falar rios parece que não significa nada, mas significa muito. Já viajei muito para alguns lugares e alguns rios me fascinou, como o Rio São Francisco. Aquelas torrentes de água descendo. E o Foz do Iguaçu, alguém já viu? Né? Aí ele fala: Senhor, os meus problemas são igualzinho a esses rios, igualzinho. Aí ele para, pensa: não, meus problemas são maiores, Senhor. Os meus problemas são como os mares.
igualzinho ao mar. Revolto, nervoso, barulhento. Não sei se você já viu uma grande onda do mar. Os maiores navios viram ciscos e é jogar de um lado para o outro como se não fosse nada. Lembra desse nome? Né? Os navios pareciam brinquedinhos. E agora ele fala, Senhor, não, é muito maior os meus problemas, eu estou sofrendo. Os meus problemas é como os grandes mares. Oceano Pacífico, Oceano Atlântico. Aí você percebe, você começa a ler, você vai ver assim que ele coloca um ponto final no que ele está falando. Tipo assim, acabou. Não tem solução. Terminou. Não tem saída. Ponto final. Acabou. Às vezes nós achamos também que não tem mais saída. Às vezes achamos que acabou. Mas quando ele coloca um ponto, você vai perceber, vai ver ele falando assim: Senhor, olha, eis que eu te contemplo, Senhor, revelação, visão, em cima dos grandes rios, e em cima também dos grandes mares. Aí ele termina assim: Senhor, e eu vejo que Tu é maior do que os grandes rios e do que os grandes mares. Acabou. Descansou o coração. Fique em pé, por gentileza. Não tem inveja. Porque o ímpio tem e você não tem. Porque acontece para ele, mas para você não acontece. Não tem inveja. Não deixa evoluir esse sentimento no teu coração. Feche seus olhos. Não deixe os venenos atingir o teu coração, atingir a tua alma. Os venenos das decepções. Você pode até ficar decepcionado. Não é essa a questão. A questão é o efeito da decepção. Você pode até ficar angustiado, mas a questão não é se você ficar angustiado. Todos ficam. Mas a questão é o efeito da angústia. Não deixe esses efeitos invadir a sua alma. Se Satanás conseguir colocar no teu coração o sentimento que ele almeja, que é inveja, ele vai fazer de você uma pessoa amargurada, triste, cabisbaixa. E você vai estar envenenada, as tuas veias, o teu sangue. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus.